Olá, bom dia! Hoje vamos falar do Pantanal, ou como ele pode ser chamado também, Complexo do Pantanal. Bem, ele é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros de extensão. Ele é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. O Pantanal está dividido em duas regiões, Pantanal Norte, ou pode ser chamado também de Pantanal Amazônico, e Pantanal Sul, ou pode ser chamado também de Pantanal Maior. Esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte dos países Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. A fauna presente no Paraguai é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta de três dos grandes biomas brasileiros: Floresta Amazônica, o Cerrado e a Mata Atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios da Caatinga. De acordo com a agência de notícia do IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos, 85 espécies de répteis, 463 espécies de aves, 35 espécies de anfíbios e 263 espécies de peixes, sendo o jaú o maior da região. Contudo, muitos animais deste bioma estão sofrendo de extinção. Por exemplo, a onça-pintada, onça-parda, cervo do Pantanal, arara azul, dentre outros. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundável, característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é prejudicial ao ponto de vista agrícola, porque com essa inundação muitas áreas possuem baixa fertilidade, o que leva ao uso de agrotóxicos e insumos químicos, os agroquímicos, para cultivo de soja e afins. A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta, por isso é um solo pouco fértil. Esse solo é oriundo de processos erosivos das terras mais altas, os planaltos do Pantanal, comuns nas áreas mais ao leste do bioma, e nessas áreas o terreno é arenoso, ácido e também com baixa fertilidade. Por ser um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e ao cerrado, a paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado. Nas matas ciliares próximas dos rios, é comum encontrarmos janipapos de 20 metros de altura, árvore amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, enrazeiros e outras árvores altas. As planícies inundadas do Pantanal possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos, aguapé, erva de Santa Luzia, utriculária e cobomba, muitos deles utilizados para fins medicinais. Nas áreas não tão alagadas, a presença de árvores do cerrado é frequente, como ipês e buritis. O Pantanal está localizado em uma área de ocorrência do clima tropical, com duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Esse fato é essencial para a atividade turística da região, uma das grandes impulsionadoras da economia. As chuvas concentram-se de outubro a março, período em que o turismo é limitado e a pesca é proibida entre novembro e fevereiro, pois coincide com a reprodução dos peixes. Nessa época, a temperatura ultrapassa os 30 graus. Entre abril e setembro, a ausência de chuvas é marcada por belíssimas paisagens que atraem turistas de todos os cantos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. A temperatura amena, entre os 20 e 25 graus, contribui para as atividades econômicas locais, como passeio de barco, comércio e práticas agropecuárias. Porém, existem grandes problemas acerca da preservação do Pantanal. As tristes cenas de animais queimados e áreas enormes de mata nativa queimando chamam a atenção do mundo para este bioma no coração do Brasil. O principal problema está no fogo, que é a ameaça mais visível e que teve maior destaque nos últimos anos. Incêndios florestais no Pantanal ocorrem devido a uma soma de fatores, como a seca, o acúmulo de matéria orgânica e a ação humana. Mais de 95% dos incêndios são iniciados por ação humana, sejam elas intencionais ou não. Apesar desses incêndios acontecerem antes da ocupação humana no bioma, a frequência e a intensidade desses eventos está trazendo consequências desastrosas para o meio ambiente, comunidades e para a economia local. Com toda essa riqueza, o Pantanal sofre com a caça e a pesca que ocorrem de forma ilegal. Um dos grandes alvos dos caçadores é o jacaré, animal bastante comum nessa região, e além disso, o peixe dourado também está na lista de animais ameaçados pelos pescadores, o que levou à proibição da sua pesca.
No entanto, mesmo com o rigor da lei, falta fiscalização, levando a ataques ilegais constantes. Sabemos que a situação ambiental do Pantanal se encontra em risco. Para isso, algumas soluções poderiam ser: combater os incêndios com investimento em brigas especializadas e monitoramento constante de medidas preventivas para o local, controlar o desmatamento e, por isso, reforçar a fiscalização e punição para evitar a suspensão dos recursos naturais da área e aumentar a supressão ilegal de vegetação nativa. Além disso, é válido realizar o tratamento de resíduos, promovendo uma coleta seletiva e ações de seleção dos itens que são jogados fora, além da reciclagem dos resíduos sólidos. Também é importante a restauração de áreas degradadas, realizando projetos de reflorestamento e recuperação das nascentes, contribuindo para a conservação da água no local. Nesse mesmo sentido, entra também a educação ambiental, sensibilizar a população local e os visitantes sobre a importância da preservação do Pantanal e a forma correta de interagir com o ambiente. No mais, é essencial a gestão sustentável dos recursos naturais, implementar políticas que garantam o uso responsável da água, pesca e turismo, evitando a exploração predatória. Essas são apenas algumas soluções, mas a preservação ambiental requer um esforço em conjunto de governos, ONGs e comunidades locais, além da contribuição de todos os indivíduos que se preocupam com o futuro do Pantanal.